Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Gente, é o seguinte, olha só, eu vou ser bem sucinto, vou direto ao ponto do vídeo, que é o seguinte, o assunto principal do vídeo, que é dízimo, tá? Léo, me explica aí essa questão do dízimo aí. Primeiramente, eu gostaria de pontuar o seguinte, olha só, muita gente não vai gostar do que eu vou falar, só que como eu não estou aqui para agradar as pessoas, e sim agradar o meu Senhor, porque foi Ele quem me salvou e te salvou, então eu não estou nem aí não, tá? Com todo respeito, mas eu tenho que expor a verdade, quer você goste ou não, não é? Desde que eu coloque de uma maneira respeitosa a visão verdadeira sobre o dízimo. Olha só, gente, o que acontece? Primeiramente, deixa eu falar umas coisinhas aqui. Muita gente dá o dízimo, muita gente separa 10% do salário, muita gente, inclusive, dá mais do que o dízimo, dá mais do que 10%, dá 20%, 30%. Olha só, gente, primeira coisa que eu gostaria de pontuar aqui é o seguinte, olha só. Dízimo é uma coisa que existe antes da lei de Moisés, não é verdade? É uma coisa que existe antes da instituição da lei mosaica, da legislação mosaica. Portanto, antes mesmo de Moisés existir, você tinha o dízimo. Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, não é verdade? É verdade, está lá no Velho Testamento, né? Na Bíblia, na parte que diz respeito ao Velho Testamento, só que aqui primeira coisa que eu tenho que fazer uma separação aqui que muita gente não consegue compreender, tá? Velho Testamento é aquilo que Deus fez com Moisés, foi aquela aliança que ele fez com Moisés, tá? Moisés é o legislador do povo de Israel, para aquela nação de Israel, para os israelitas, ok? E inclusive muita coisa que Deus deu a Moisés para que fosse aplicado àquela circunstância, aquele tempo, hoje em dia, no próprio Estado de Israel, não se aceita mais, porque ficou antiquado, tá? Ou seja, hoje a legislação de Israel não aceita algumas coisas do Velho Testamento, é só você pesquisar aí. Bom, dito isso, entendido isso, que Velho Testamento é sinônimo, é a mesma coisa que Velha Aliança, tá? Porque muita gente não entende os conceitos, e que, portanto, Abraão não tem a ver com Velha Aliança, embora aqui na tua Bíblia haja a divisão entre Velho Testamento e Novo Testamento. Aí a pessoa pensa que Abraão, por estar no começo da Bíblia, fez parte do Velho Testamento, porque ela acha que o Velho Testamento é aquela divisão que a Bíblia faz, quando na realidade não é, tá? O Velho Testamento ele começa com Moisés. Então, a velha aliança foi feita com Moisés. Agora, Abraão teve um pacto com Deus antes mesmo dele existir. Aliás, antes mesmo da lei existir, né? Da legislação mosaica existir. E o pacto foi feito com a pessoa de Abraão. O pacto de Deus foi feito com uma pessoa, Abraão. Agora, a Bíblia, ela conta a história dos hebreus, não é verdade? Por quê? Afinal de contas, o Messias nasceu desse tronco, tá? Para quem não sabe, os hebreus são filhos de Éber, tá? São filhos de Éber, da raiz semita, tá? Então, o Messias tinha que vir dessa linhagem sanguínea, ok? Ok. Agora, porque eles são perfeitos, porque eles são pessoas gente finíssimas? Não. É porque Deus escolheu que fosse
assim, dessa forma. Tanto é que na linhagem de Jesus, na genealogia de Jesus, você tem pessoas perversas, como Manassés. Manassés veio da linhagem de Éber, tá? Ou seja, a linhagem de Éber são os hebreus, ok? Ok. Entendido isso, nós conseguimos concluir que, na realidade, Jesus tinha que vir de algum lugar. Então, Deus escolheu a linhagem de Éber. Agora, houve uma pessoa na linhagem de Éber, um hebreu, chamado Abraão. A palavra hebreu, além de significar ser descendente de Éber, é o que mais se aceita hoje, também designa uma pessoa ou uma mentalidade que não fica estacionada, tá? Mas um peregrino. Então, nesse sentido, tem tudo a ver com a fé que sempre nos coloca em movimento. Dito isso, agora eu quero falar o seguinte. Antes de haver instituição de lei mosaica, muito posterior a Abraão, Deus já plantou na consciência da humanidade o espírito da humildade. Porque, na realidade, quando você dá o dízimo a Deus, assim como Abraão deu ao sacerdote Melquisedeque, que era rei de Shalom, rei de Salém, rei de paz, né? Antes mesmo vamos dizer assim, antes mesmo dos israelitas chegarem a Canaã, né? Jerusalém já estava lá. Por quê? Porque foi fundada pelos cananeus, ok? Já existia Salém, Shalom, já existia. Então, antes mesmo da conquista do povo israelita daquela terra, com Josué e tudo mais, já havia a cidade, inclusive de Jericó, que se eu não me engano, hoje é considerada a cidade mais antiga do mundo, com 10 mil anos, se eu não me engano. Foram fundadas por cananeus. E aí Abraão, na sua humildade plantada por Deus, no seu caráter, quando ele sai da matança dos reis, ele oferece os 10% dos despojos, tá? A pessoa de Melquisedeque, que ali, segundo o escritor de Hebreus, é a figura perfeita para ilustrar o sacerdócio de Cristo, tá? Seja o Melquisedeque o próprio Cristo, antes de nascer, antes de se tornar o Jesus aqui, de ter nascido no ventre de Maria, mas seria o Cristo eterno, seria a personificação do amor e do sacerdócio verdadeiro, porque esse Melquisedeque é chamado de Rei de Paz, um título que pode ser dado ao sumo sacerdote. Rei de Paz é um título, é uma designação que cabe apenas à pessoa de Jesus. Então vamos lá, seria o Cristo antes de Jesus, ok? Então seria uma cristofania, né? Então Abraão pega os 10% dos despojos de guerra da matança dos reis de Sodoma e Gomorra e oferece a essa pessoa de Melquisedeque, tá? Então, muitos defensores do dízimo usam dessa carta na manga aí. Eu já vou mostrar para você que a aplicação que eles fazem está errado. Por quê? Vamos lá, esse vídeo vai ficar um pouco longo, talvez eu não consiga nem concluir tudo, tá? Porque meu celular aqui só tem 26 minutos no máximo aqui, já estou com 9 minutos e um pouquinho, mas vamos lá. Por que eles estão errados? Mesmo quando eles citam que dízimo é uma coisa anterior à lei, para querer justificar aí a passagem com Abraão dando dízimo a Melquisedeque. Por que eles estão errados? Porque olha só, Abraão deu dízimo a Jesus. Abraão não deu o dízimo aos levitas, ok? Até porque eles nem existiam. Então, na realidade, o gesto de Abraão, o que foi validado ali não foi a quantificação. Isso é um detalhe que vai fazer toda a diferença.
não foi o dízimo, os 10%, a quantificação, mas o que foi aprovado ali diante de Deus na conduta de Abraão perante Melquisedeque foi o seu espírito de não estar ligado às coisas materiais, tá? O espírito que foi proposto, a mentalidade que foi proposto por Jesus, inclusive, não é? Então, na realidade, quando Jesus disse assim, Abraão viu os meus dias e se alegrou, quando ele disse isso para os fariseus, na realidade ele estava se referindo à mentalidade, à espiritualidade de Abraão, que foi uma espiritualidade submissa, uma espiritualidade que mesmo depois de ter vindo de uma matança de reis, não se ensoberbeceu, mas foi capaz de reconhecer na pessoa do Melquisedeque um principado de paz. Então ele era alguém humilde. Abraão era alguém humilde, mesmo diante das circunstâncias do tempo que ele vivia. Ok? Então, na realidade, o ato de Abraão ter entregado 10% a Melquisedeque, que era um sumo sacerdote de Salém, a questão ali não era os 10%, a questão ali era o ser humano humilde que Abraão era, a ponto de reconhecer que existia uma figura superior a ele e que o escritor de Hebreus diz que era o Cristo, ok? Que nada mais é do que o Espírito Santo, porque a palavra Cristo é ungido. Aquele que é ungido é habitado pelo Espírito Santo, pelo Espírito do amor, pelo Espírito que não se ensoberbece, é tudo uma coisa só. Então ele reconheceu que havia alguém ali com a espiritualidade do amor, com a verdadeira espiritualidade do bom pastor na pessoa de Melquisedeque. Por isso que Jesus disse, Abraão viu os meus dias e se alegrou. Por isso que o dízimo ele tem essa conotação no Velho Testamento, porque foi dado inclusive por causa da dureza do coração do homem, é igual a lei do divórcio. E quando tem alguém que não é apegado aos bens materiais e não tem aquele apego total, entendeu? E reconhece o Cristo, esse sim é de Deus e é aprovado. Então, o que acontece? Abraão nada mais é do que a representação da graça de Deus. Da graça de Deus. Olha, por um outro lado, você tem o dízimo como instituição ao povo de Israel. Ao povo de Israel. Nós somos os gentios, tá? Ao povo de Israel. E todo o Velho Testamento, a Velha Aliança, tinha um prazo de validade. A lei e os profetas conduziam para Cristo, a sua finalidade era Cristo. Quando Cristo foi crucificado, tudo aquilo caiu em obsolescência, como Paulo ensina, tá? Que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. No entanto, eu gostaria também de trazer Hebreus capítulo 7, versículo 12, tá? Hebreus capítulo 7, versículo 12. Abra a sua Bíblia em Hebreus no capítulo 7, versículo 12, por gentileza. Abra a sua Bíblia aí para você conferir, tá? Porque é sempre importante conferir. Hebreus capítulo 7, versículo 12. Deixa eu abrir aqui em Hebreus no capítulo 7, versículo 12. Hebreus capítulo 7. Vamos lá, gente. Hebreus capítulo 7, versículo 12. Tá muito calor aqui, mas vamos lá. Achou? Vou ler, hein? Olha só. Primeiramente, vamos ler o 11. 7 e 11 em diante. Se, portanto, a perfeição houvera sido... Olha só, presta atenção. Se, portanto, a perfeição, a aliança perfeita, né, houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei,
que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois, quando se muda, presta atenção nisso aqui, olha. Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, ou seja, aquele de quem são ditas essas coisas, Jesus, né? Ele pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar, ou seja, porque Jesus é da tribo de Judá, Jesus não é da tribo de Levi, ok? Então, o sacerdócio de Jesus, a tribo de Jesus não prestou esse trabalho no altar, não é? Ele foi contado segundo a outra tribo. Jesus é contado segundo a ordem de Melquisedeque. E o nosso Senhor veio da tribo de Judá e não da tribo de Levi. Ou seja, Jesus não tem nada a ver com a tribo de Levi. Não tem nada a ver com o sacerdócio levítico, com o templo. Necessariamente Jesus, o sacerdócio de Jesus, o sumo sacerdócio, tem outra caracterização diferente daquela ritualística judaica. Aquilo conduzia até o sacerdócio de Jesus. Portanto, se conduzia até o sacerdócio de Jesus, e Jesus encarnou e foi à cruz, e o seu sangue substitui todos os sangues dos animais que eram imolados, de acordo com a liturgia, logo não há mais liturgia de sangue de animal, de cordeiros, de bodes e touros. Portanto, não necessita-se do altar que era feito isso. O altar só existia, o templo só existia para guardar as coisas que aconteciam no altar, aquele tabernáculo. Então, se isso tudo acabou, se não existe animal, não existe mais o conjunto inteiro dos judeus. Não é verdade? Portanto, trazer isso de novo, de volta, apoiar as igrejas que fazem isso, apoiar políticos que incentivam isso, esses movimentos anticristãos que são promovidos pelas igrejas e pelo judaísmo e pelo fanatismo com Israel, que quer construir inclusive o terceiro templo, isso é maldito. Por quê? Pois quando se muda o sacerdócio, não é mais da tribo de Levi, acabou o judaísmo, necessariamente há também mudança de lei. Percebeu? Então, se os sacerdotes viviam do dízimo, tá? Do endro, do cominho, porque dinheiro era o que menos se dava, não é? Principalmente na época de Malaquias, não existia moeda em circulação. Então o cara levava ouro, levava prata, não é verdade? E também ervas, não é? Que era alimento, porque aquela tribo de Levi não trabalhava manualmente no campo. Então eles tinham que ser sustentados lá naquele contexto histórico, não é verdade? Então, o que acontece? Pois ele diz assim, porque aquele de quem são ditas essas coisas, versículo 13, que é Jesus, pertence a outra tribo, evidentemente, ele é da tribo de Judá, da qual ninguém prestou serviço ao altar, é verdade. Aí o 14, pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, que eu acabei de falar, tribo ao qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Ou seja, o sacerdócio de Cristo é o único que pode dar poder de vida indissolúvel. Então, o contrário disso, que é obedecer a essas igrejas judaizantes, esses judeus que ignorantemente, que não tenham compreendido também o Evangelho, ou que conscientemente compreendeu, mas preferem viver na velha aliança, ou que dão poder a políticos que se associam a essas coisas,
essas pessoas não têm o poder de vida indissolúvel. Quem está dizendo isso é o Evangelho. O Evangelho, o escritor de Hebreus, está fazendo um corte profundo, dizendo o seguinte: olha, não tem como servir a Deus e servir as igrejas judaizantes, que ainda querem a velha aliança de pé. Por mais que diga que vivemos no tempo da graça, que muitos dizem, mas as suas práticas são práticas que não querem o fim do sacerdócio levítico. Então vamos lá. Aí ele diz: porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, diz a profecia acerca de Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque, segundo a ordem antes da lei de Moisés. Porque Jesus, o sacerdócio dele é para sempre, ele existe antes mesmo da lei de Moisés. A lei de Moisés foi um condutor, um aio, um auxiliador, um guia para chegar até Jesus, como diz os evangelhos. A lei durou até João. A lei e os profetas conduziam a Cristo. Não é verdade? Então, olha só. Portanto, diz o versículo 18, por um lado se revoga a anterior, ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Nunca! Quem fica ensinando Levítico para o povo, quem fica citando Levítico para o povo, não está melhorando a vida de ninguém, só está piorando. E por outro lado se introduz, olha o que ele diz, ele faz questão de dizer. E por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Ou seja, só é possível você chegar a Deus se você recusar todas as igrejas que ensinam o judaísmo para o povo, todo o ensino farisaico, judaico, que não quer se desvencilhar, que não quer se desligar do judaísmo, da fixação pela bandeira de Israel, das coisas dos israelitas, até do paganismo, muitas vezes israelitas. Então, gente, preste atenção numa coisa. O escritor de Hebreus é enfático, tá? Tá acabando aqui meu tempo aqui. Eu vou postar, se não der tempo, eu vou postar a parte 2 desse vídeo aqui. Fica aí ligado e assiste a parte 2.